Well. A notícia que eu iria dar aqui podia ser assim, ó. O playboy do Porsche está foragido. Não foi dessa vez que vimos o Riquinho ser preso. Mas antes de ter sua prisão decretada, ele deu uma entrevista no Fantástico em que jurou que todos seriam tratados pela polícia igual a ele. Acontece que ele foi preso. E foi agora. Esse é o assunto aqui do Plantão do Meteoro. Sofia Labanca, quer dizer então que tardou, mas chegou pelo menos esse primeiro resquício de justiça, né? Pelo menos por enquanto, né? Vamos ver quanto tempo ele vai ficar na cadeia. Mas é isso, né? Estamos falando do Fernando Sastre Filho, que ficou conhecido aí na internet como Playboy do Porsche, depois de um acidente que ele causou no dia 31 de março, lá em São Paulo, que acabou com a morte, né, do Ornaldo da Silva Viana, motorista de aplicativo. Ele, antes de ter a sua prisão preventiva decretada, deu uma entrevista ao Fantástico, né, da Rede Globo, que foi veiculada no último domingo, dia 5 de maio. Nessa entrevista, ele diz que não é privilegiado e tem até um advogado que entra no meio da entrevista para dizer, olha, e ele nem é tão rico assim. Vamos ver lá. Vamos lá, Sof, tá na tela. Anunciou que vai entrar com pedido de habeas corpus. A acusação está se baseando muito mais na condição social dele do que na prova dos autos. O fato de ele ser de classe alta. Classe alta, sim, para muita gente, mas como ele falou, é só um menino que vai às 7h30 e trabalha até a noite. Mas como é que você se sente nessa posição, Fernando, sabendo que boa parte da opinião pública brasileira vê você como um playboy, privilegiado, e que saiu impune, porque recebeu um tratamento da PM, que a PM não costuma dispensar as pessoas comuns? Eu não tenho acompanhado muito as mídias, então eu não sei a dimensão que está isso também. Mas eu não sou nada disso, eu não tive nenhum tratamento privilegiado. Foi um caso midiático que estourou e foi isso. Não foi, para mim foi tudo normal, não teve nada de tratamento privilegiado. Fui tratado como qualquer um. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública admite que houve falhas de procedimento. Weird, né? No mínimo, dá aquele constrangimentinho assim, de tipo, putz, irmão, sério? Ninguém te corrigiu ao vivo ali, cara? Sabe que foi preciso 3 pedidos de prisão preventiva para finalmente conseguir fazer emplacar um. E a juíza que negou o primeiro tinha mandado prender um cara que tinha roubado umas garrafas de vodka, de bebida alcoólica desodorante. e desodorante. Que simplesmente deixaram você sair do local do possível crime, né? Vamos garantir a segurança jurídica do possível crime, assim, tipo, de boa, e falando que é pro hospital, daí vai pra casa, assim, tipo, não. Tratamento privilegiado nenhum. Imagina. Eu que trabalho tão cedo? Eu que saio pra trabalhar tão cedo? É complicado, né, cara? Como é que pode? Enfim, daí ele teve a prisão preventiva dele decretada poucas horas depois dessa entrevista, no sábado, dia 4 de maio, e passou a ser considerado foragido. Os advogados dele agiram bem rápido e já pediram, opa, vamos para a segunda instância, o STJ pedir para reverter essa prisão preventiva. Uhum. Vamos lá para a Carta Capital. Tá na tela. Aí, defesa do motorista da Porsche entra com pedido de liberdade no STJ e aqui fala, ele segue foragido. Isso aí já mudou, gente, a gente vai chegar nisso. No segundo parágrafo ali, a gente vê que no pedido do STJ, os advogados alegam que a decisão que determinou a prisão preventiva é ilegal por atenderem o que chamaram de uma manobra do Ministério Público. Para os defensores, não houve fato novo que justificasse a decretação, uma vez que o acusado cumpria as medidas cautelares impostas pela Justiça em substituição à prisão. Enfim, daí fala ali, né, o habeas corpus será analisado pela ministra Daniela Teixeira. Isso aí a gente ainda vai ver, né, a análise desse habeas corpus. Nesse meio tempo, o que aconteceu? Agora, na tarde da segunda-feira, dia 6 de maio,
15 minutos antes da gente começar aqui o plantão, ou seja, já com a nossa pauta fechada, ele se entregou, né? Às 15 Opa! Peraí. Se ele se entregou, é breaking news. Breaking news de Sofia Labanca. Diga lá, Sofia. Então quer dizer que ele se entregou mesmo. Então resolveu... Se entregou. Não colou essa tentativa aí de pedido de liberdade pro STJ e ele realmente foi preso agora, então. Foi preso. Isso aconteceu agorinha, né? E daí ele vai para o Instituto Médico Legal fazer exame de corpo de delito, etc. E deve passar a noite na carceragem do 31º Distrito Policial na Vila Carrão, em São Paulo. Vale lembrar que o habeas corpus, que a gente acabou de falar, já foi pedido. Então a gente não sabe aí por quanto tempo que ele realmente vai ficar preso. Mas, pelo menos, sentir um cheirinho aí de carceragem, ele deve sentir. E daí já dá... É foda, né? Porque daí a gente pensa que pelo menos o mínimo de justiça servido pra ele estava suficiente, né, Sofia? Então a gente até dá uma... legal, pelo menos foi em cana. Mas, cara, eu acho que esse tipo de coisa também carrega um outro contorno, sabe? Assim, pegar e colocar essa de que é uma questão que tem a ver com a luta de classes, de certa forma. Como que é o óbvio, tá ligado? É o óbvio que sim. Um cara de Porsche vai lá e bate no meio de um racha com um carro de um trabalhador. É óbvio que tem a ver essa conotação. É óbvio que isso faz parte da jogada, né? E colocar isso como se fosse uma circunstância atenuante pra ele, do tipo, tá sendo perseguido porque ele é rico. Pô, cara, sinceramente... Né? Pra mim denota até, tipo assim, uma falta... Existe o trabalho? Existe, sim. Mas uma falta de sensibilidade, assim, sabe, assim, sei lá, até uma honestidade intelectual, assim, de certa forma. Vamos lá. Exato. E a gente tem que pensar aqui, né, que como seria se fosse o contrário. Pra mim é aí que pega. Se fosse o motorista do Porsche que tivesse sido morto por um motorista de aplicativo que bateu no carro dele em alta velocidade, possivelmente embriagado. Eu acho que a história que nós estaríamos contando é bem diferente, né? Não precisaria de 3 pedidos para conseguirem aprovar uma prisão preventiva. Não ia ter saído do flagrante. Não teria saído do flagrante. Provavelmente já teria passado a noite na carceragem no dia do acidente. Vamos e convenhamos. Isso é verdade. E essa diferença a gente sabe de onde vem, né, Sofia? Acho que a gente até tolera demais, sabe? Eu faço às vezes um paralelo, que talvez pode não ser um paralelo, né, inteligente, mas de alguma forma eu coloco assim... Por exemplo, nos Estados Unidos, que quando eu via anos 60, por ali, eu via mesmo a segregação racial mesmo, assim. Se você pega e vê os prédios dessa época, você pega e vê que eles têm muitos banheiros, sabe assim? Mudou o jeito arquitetônico, o jeito de se planejar as coisas para ter banheiros para homem branco, homem preto, mulher preta, mulher branca. Então, tipo assim, não existe nada mais concreto do que o que a gente constrói. E a gente construir essa desigualdade, como, né, essa separação, como se ela fosse a regra arquitetônica de uma era, tá ligado? Tipo assim, a gente realmente construiu, assim, né, essa cisão, esse racismo, assim, enfim... acentuado que tem lá nos Estados Unidos e tudo mais. Aqui, a gente permite isso, além de racialmente, claro, dentro de todas as suas profundidades, né? A gente permite isso claramente quando é questão econômica. Sabe assim, Sofia? A gente permite que lugares que sejam pro povo, vamos dizer até um estádio. Eu essa semana estava num estádio em que, por exemplo, os camarotes é para quem paga mais. O camarote não é para quem precisa, não é para dar acessibilidade para alguém que precisa de um espaço diferente, para alguém, né, mais idoso que precisa de alguma forma de um certo conforto. Não, é para quem paga mais. Então, tipo, a gente ainda permite que a gente ainda constrói a realidade aceitando como uma forma natural. Assim como os caras aceitavam o racismo lá, a segregação lá, a gente aceita como uma forma natural o fato de haver essa diferenciação econômica dentro das coisas. E isso, sem dúvida, se transmite para a vida e para inúmeros aspectos, né, da realidade de todo mundo, da realidade social. Então, óbvio que a gente não consegue imaginar um motorista de Uber ali tal saindo impune de uma questão dessa. E é óbvio que a gente consegue claramente imaginar e até não é surpreendente pra gente ver alguém se safando, né, da justiça ou de algum tipo de responsabilização por ter dinheiro, né, Sofia? Então,
Não sei, cara. Eu acho que né, faz sentido o que eu tô falando? Acho que talvez. Sim. A gente fala muito do racismo, da homofobia, da misoginia, que tem que falar, tem que ser combatido, mas a gente acaba esquecendo de falar da aporofobia, do classismo, que, como você colocou muito bem, é considerado a ordem natural das coisas. Como se pudesse. Então daí a gente acaba vendo exemplos como esse. Não é, galera, não é uma perseguição pro cara porque o cara é um playboy. É a gente mostrando aqui o que aconteceu porque o cara é um playboy que, por ser playboy, tentou se safar de uma parada e, no fim das contas, aí vai acabar pagando. Agora tá preso, vamos ter mais atualizações sobre esse assunto, sem dúvida, aí durante a semana. Mas tá aí, fechamos mais um plantão do Meteoro. Sophie, mais alguma consideração? Não, podemos ficar por aqui. Então, eu sou o Vitor Salmazo, estive com Sofia Labanca, dá uma olhada lá em Lente Vermelha e também em Oguahiro e nos vemos no próximo plantão. Sai daí não!